Hoje eu vim aqui ler para vocês e comentar também mais algumas cartas trocadas entre o Fernando Sabino e a Clarice Lispector. Como são algumas cartas, pelo menos umas 4, eu não vou ler na íntegra. Eu vou ler o que interessa e vou tentar fazer relação com as coisas que eu tenho falado da Clarice Lispector nos outros vídeos. Tanto as cartas, as crônicas e outras coisas eu não tenho lido assim de uma maneira linear. É muito legal perceber essa coerência na escrita dela, essa constância de algumas coisas. Então, se você tá curioso para ver, para ouvir os meus comentários e ouvir eu lendo esses trechinhos dessas cartas, fica por aí. Então, a primeira carta que eu vou aqui comentar com vocês é uma carta que a Clarice ela escreveu quando ela estava em Washington, ela estava morando nos Estados Unidos, em outubro de 1954. E eu achei interessante, eu acho interessante ler, porque eu vou ler ela inteira, porque ela é curta, e vou comentar também, porque a gente vê o humor da Clarice, como é que era. E eu acho que essa carta aqui remete aquele conto ou crônica, a gente não sabe bem. Tem muita essa hibridez, né, de formas, de registros. E a gente vai percebendo nas cartas que ela já tá mais próxima aqui, né, do Fernando. Ela fala: "Alô, Fernando. Estou escrevendo para você, mas também não tenho nada o que dizer. Acho que é assim que, pouco a pouco, os velhos honestos terminam por não dizer nada. Mas o engraçado é que não tenho absolutamente nada o que dizer. Há uma vontade enorme de dizer. O quê?" Então é quando a gente tem vontade mesmo, né, de conversar com um amigo, mesmo sem ter o que dizer, e você tem esse desejo, né, de dizer alguma coisa. Eu acho que vocês me entenderam. O quê? Quando não tenho o que dizer, fico com vontade de passar a limpo tudo, ou então de apagar tudo e recomeçar a não ter o que dizer. Ou então viro criança e minha vontade seria depender inteiramente de outra pessoa e esperar dela todos os ensinamentos. Ou então viro mãe e me preparo toda para dizer grave: "As coisas são assim e assim, meu filho." Preparo-me bem grave, tenho o gesto maternal de começar a informar e na hora de abrir a boca não tenho o que dizer. Viro de novo ignorante, em vez de dizer o discurso imploro: "Por favor, diga." E assim é que, por não ter absolutamente nada o que dizer, até livro já escrevi, e você também. Até que a dignidade do silêncio venha, o que é frase muito bonitinha e me emociona civicamente. Se você responder esta carta com outra onde você também não saiba o que dizer, vai parecer aquele jogo que você certamente já brincou um dia. O jogo de vamos ver quem pisca antes. Quem aguenta mais tempo ficar com os olhos bem abertos. Quem piscar é castigado. Humildemente informo que sempre pisquei antes. Tenho longo passado a piscar. Pois se agora mesmo estou quase piscando, não seja preguiçoso, Fernando, e me escreva. De uma coisa que é quase reflexiva, ela volta pro lugar comum, né? Ou não, é uma quebra de expectativa aqui, né? De repente, a pessoa tá ali te distraindo com o que ela tá escrevendo e aí diretamente ela olha. Não seja preguiçoso, Fernando, e me escreva. Mesmo que nada tenha a me informar. Não sou exigente, quero cartas apenas. Também para lhe escrever de vez em quando e mandar para você a minha amizade. Abraço da Clarice. E aí, depois de assinar, tem mais um trechinho. Com o maior tato e savoir-faire, informo-lhe que deve existir à venda nas boas casas do gênero algum manual de perfeito correspondente e que ajuda muito nas missivas, sobretudo quando não se tem o que dizer. Então, olha só como que ela cobra uma carta do Fernando Sabino. E aí a outra é bem interessante. Essa aqui, como eu disse, é de outubro, final de outubro de 54. A próxima que tem aqui é de março, final de março de 55. Então, eu gosto dessa carta porque ele vai ler alguns contos da Clarice, alguns contos que ela queria publicar, e aqui ele tá falando como amigo leitor. E eu achei muito importante, valiosa essa carta, né? Então ele fala: "Clarice, minha amiga, seus contos estão comigo." Então ele já começa a carta falando dos contos. E esses contos, né, a informação aqui na nota de rodapé, viriam a constar no livro A Imitação da Rosa, Arte Nova, 1977. Então tá nesse volume. Só que ela mandou para ele antes, né? E aí ele vai dizendo, ele vai falando das distrações, vai pedindo desculpas, né, pelas ausências, né, porque
as cartas não têm sido frequentes. E aí quando ele fala que lê os contos, ele começa assim: a primeira sensação foi de desânimo. Ora, eis que estou empenhado em escrever um romance importantíssimo para mim, mas impiedosamente limitado como realização artística. E o que é pior, desgraçadamente penoso de ser escrito. Então ele está se referindo aqui ao Encontro Marcado, né, que foi a publicação de 1956 pela Civilização Brasileira. Então, quando ele está escrevendo esse livro, ele lê os contos da Clarice e aí ele fala: e me vem você com esses contos, dizendo, como quem não quer nada, tudo aquilo que eu pretendia dizer um dia num terceiro ou quarto romance, enfim liberto, enfim realizado, enfim obra de arte, além do que a gente é e do que é capaz. Você, de certo modo, me dispensa de escrever. Resta o consolo de pensar que se eu fosse capaz, como você, de dizer o indizível, eu teria dizer certas coisas que você ainda vai dizer. E me limito a ficar esperando. Então olha só o que causa nele. Então ele fala: a imitação da rosa é obra-prima, a mensagem também, a criança e o professor também, os devaneios da galeguinha, o feliz aniversário tambenzíssimo. E o crime do professor de matemática, me lembro que um dia você me mandou este conto, mas ele não era assim, ele não podia ser tão bom como agora. E os outros dois, a menina ruiva e os obedientes, também são bons, ainda que nem tanto como os outros. Mas você fez 8 contos como ninguém longínquamente conseguiu fazer no Brasil. E aí ele vai dizer que já era madrugada, a ideia era ler um só, e aí ele leu tudo. E ele explica por quê. E eu quero ler porque a gente percebe também como que é a experiência de um leitor amigo, como que é o medo de você ler uma coisa e essa coisa não ser boa, e como que você vai dizer, né, que essa coisa não é boa. Eu sinto isso aqui também. Amanhã eu talvez lhe fizesse umas observações bestas e sensatas. Corte aqui esta palavra, esse finzinho podia ser mais assim, assim, etc. Mas trairia em bom comportamento a verdadeira emoção que seus contos me deram. Exatamente a emoção de leitor capaz e na expectativa e desprevenido que vai lendo com medo de não ser exatamente, e é exatamente como exatamente. Não sei se lhe dará alegria esta carta feliz e meio aflita. Só sei que poder escrevê-la me dá uma alegria como raramente tenho sentido. Ultimamente tem passado muitos anos, como disse um cronista famoso que existia aqui chamado Rubem Braga. Vira e mexe eles se referem a essa frase do Rubem Braga, que foi para o Chile. Mas não vou começar a dar notícias, hoje só seus contos. Depois ele vai falar mais alguma coisinha, vai pedir mais uma modificação aqui e ali, e vai falar do Murilo Mendes, também um grande escritor, né? E aí ele acaba a carta. Vou acabar aqui porque o papel acabou. Não disse nada e nem saberia dizer a esta hora da manhã, mas 3 dos contos são os melhores que já li em língua portuguesa, com o comovido abraço do seu Fernando. E aí a gente presta atenção também aqui, a forma como eles terminavam as cartas, né? Era uma forma mais íntima, mais afetiva. A próxima carta que vem depois dessa, eu acho interessante ler e eu acho importante falar sobre ela porque ela vai falar sobre A Maçã no Escuro. Era esse livro que ela tinha acabado de escrever, embora não seja esse o título que ela vai falar aqui. Então ela já começa diretamente. Fernando, este é um ghost chamado Clarice escrevendo para você. Há tanto tempo não nos comunicamos que tenho a impressão de estar fazendo uma viagem difícil até atingir você. O que não quer dizer que não pense em você, em escrever e em pedir notícias suas e em dá-las. Como vai seu livro? Em que ponto está? O que é que você está fazendo em matéria de escrever? Que pena eu não estar aí e saber tudo em conversa e poder fazer perguntas e ouvir respostas. Estou copiando meu romance, por assim dizer, terminando. Acho que vai se chamar A Veia no Pulso. Mas o nome me parece tão solto, às vezes. Quanto eu daria para você ler e me dizer o que devo ou não tirar? Se o livro está ambicioso ou pretensioso, só Deus sabe, eu não sei. Já me sinto longe dele, ele não me diz mais nada. E o que escrevi com o coração perturbado, leio agora com a frieza de desprezo. Estou muito mais interessada num conto que fiz chamado O Búfalo, que tem dentro dele uma violência que me faz tremer. Fernando, que editor você acha que quereria publicar A Veia no Pulso? O livro tem 400 páginas.
Se você me disser o nome de 2 ou 3 possíveis, eu escreverei para eles oferecendo. Esse oferecendo aqui está entre aspas. E aí a gente percebe também a dificuldade de editar, né, de publicar os livros da Clarice. Mas queria que fosse um editor que pudesse publicar sem demora, o mais rápido possível, e não promessa para quando houver tempo. Esperas me fazem mal, me atrapalham, fazem de mim uma impaciente. Não tem que ser bom editor, esse bom ela grifou. Tem que ser rápido. Me deixar então livre. Para quem devo escrever? E essa ideia também de estar livre de uma obra que já foi feita para fazer outra. Quando o livro estiver copiado com as correções, de qualquer modo, mando para você ler antes da publicação. Mas me diga sobretudo o que você tem escrito. Sim, não demore a responder. Um sentimento ruim é o da impaciência. Sua amiga de sempre, Clarice. E depois que ela assina, ela pergunta de um editor, né? Alguma notícia do Simeão Leão? Então eu acho interessante, né, essas quebras da Clarice, né? Como que ela envolve o leitor num texto ali, mesmo que seja uma carta, e aí faz umas quebras, né? Te tira, assim, da atmosfera que ela criou. E aí um mês depois, exatamente um mês depois, o Fernando Sabino vai responder para ela, falando de vários editores aqui, né, que poderiam ler o texto. No próximo vídeo sobre Clarice, eu quero vir com esse aqui, Clarice Lispector, Correio Feminino. São as crônicas, os textos, os conselhos que ela vai escrever, e ela nem vai assinar com o nome dela, ela vai assinar com pseudônimos. E apesar de serem textos que muita gente estranha, você percebe uma base da escrita clariciana já. Então eu acho interessante falar deles. Mas eu vou explicar, eu vou contextualizar isso aqui, porque acho que é uma coisa bem interessante de mostrar aqui no canal, né? Como eu me propus a fazer isso até dezembro. Isso não significa que eu nunca mais vou voltar aqui com Clarice Lispector, né? Mas desse aqui eu vou falar no próximo vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado, agradeço a paciência e até breve.